Hoje, 27 de junho, ontem, a Bolívia enfrentou mais uma tentativa de golpe de Estado. Alguns militares tentaram romper com a democracia na Bolívia. A Bolívia é um país que, historicamente, é marcado por quebras de regime. Estava lendo agora há pouco, parece que na história da Bolívia mais de 190 golpes, tentativas de golpes, etc. E tal. O que aconteceu ontem, num ato liderado por um general, ex-ministro do exército boliviano, ele foi prontamente rechaçado pelos países do Mercosul, pela representação da União Europeia, rapidamente. O governo do Uruguai foi um dos primeiros a se manifestar. E notem, o governo uruguaio, ele é um governo de direita. Ele não é de extrema direita, é um governo conservador. Lacalle Pou é um político conservador. Imediatamente o governo uruguaio se manifestou contrário àquilo que seria a quebra do regime democrático. Junto com esses países todos, Brasil, Chile, Colômbia, Estados Unidos, a população tomou as ruas de La Paz em defesa da democracia. Notem, isso que aconteceu na Bolívia teve algo parecido no Peru, ano passado, com a dissolução do parlamento, etc. Isso aconteceu no Brasil em 8 de janeiro. E não tem como dizer que isso não aconteceu no Brasil. Isso aconteceu no Brasil, uma tentativa de golpe de Estado. Quantas e quantas vezes vocês me viram e me ouviram dizendo que os golpistas seguem ativos? Pois quem apoiou a tentativa de golpe na Bolívia? A extrema-direita brasileira, pela voz de Bia Kicis, Ricardo Salles, o senador aquele, o Marinho, e assim por diante. O Ricardo Salles, esse estúpido, quem é o Ricardo Salles? É aquele ex-ministro do Bolsonaro, ministro do Meio Ambiente, que falou da boiada, lembra? Pois o Ricardo Salles disse que os militares bolivianos, que ele chamou de melancias, têm culhões. Foi assim que ele disse. E tuitou em espanhol. Uma vergonha, né? E vários expoentes da extrema-direita bolsonarista expressaram pela Bolívia aquilo que tentaram fazer no Brasil em 8 de janeiro de 2022. Notem, antes do episódio do 8 de janeiro de 22, teve a tentativa de ocupação do Capitólio nos Estados Unidos. Ou seja, todas as vezes que eu falo e que todos aqueles que estão no campo democrático falam de que a nossa democracia precisa de defesa cotidiana, diária, estão falando a verdade e os fatos estão mostrando, porque isso não é um fenômeno que nasce de um grupelho brasileiro, não. Isso é um processo de articulação mundial. Isso tem começo, meio e fim. Na política, eu não canso de dizer, pode-se quase tudo, mas tem uma coisa que não pode mesmo, é a ingenuidade. O mundo da política não admite a ingenuidade, porque no mundo da política, o poder está em jogo, os interesses se realizam, se viabilizam, fracassam em função do domínio sobre o poder. E as pautas, elas têm
as pautas políticas, elas têm uma função, elas cumprem um objetivo. Na Bolívia, a instabilização social que existe por lá, por conta de problemas econômicos importantes, esta instabilização é o pano de fundo, é o substrato indispensável para a conflagração social. E, portanto, havendo a conflagração social, se cria um argumento de que a democracia deve ser defendida. Assim como no ato institucional número 5, e quem tiver curiosidade que leia, ele é introduzido afirmando que o endurecimento do golpe do regime militar brasileiro vinha para a defesa da democracia. Que discurso foi feito ontem pelo general boliviano? Agora sim teremos a verdadeira democracia. Qual é o discurso que é feito aqui pela extrema-direita? Queremos a democracia. A extrema-direita se organiza para anistiar, acho que não vai conseguir, os golpistas presos em Brasília. Qual era o discurso do boliviano ontem? Do general aquele? Soltar todos os presos políticos. Quem eram esses presos políticos? Quem são esses presos políticos? Aqueles que tentaram um golpe de Estado na Bolívia há 2 anos e foram presos por isso, pela democracia. A democracia se defende e a democracia prende. Assim como eu tenho gigantescas restrições ao governo da Venezuela porque considero que não é um governo democrático, eu tenho gigantescas restrições a qualquer tipo de movimento que tenda a destruir a democracia e as franquias democráticas. O que são franquias democráticas? A capacidade de eu estar aqui falando com vocês e de poder falar aqui com vocês sabendo que daqui a algumas horas, alguns minutos, ninguém vai bater na minha porta para me prender porque eu defendi a democracia. Como acontecem nas ditaduras. Notem que a palavra a locução é em defesa da democracia. A democracia não é uma locução. A democracia é uma prática, é um exercício cotidiano e que nós devemos estar atentos. E essa extrema-direita brasileira, ela tem uma banda, um pedaço tão estúpido, tão... Cara, não tenho adjetivo para qualificar, que eles são capazes de defender o golpe de Estado na Bolívia. São esses aí. Ricardo Salles é deputado federal. Quem é que botou o Ricardo Salles lá? A boiada. A boiada. Aquela boiada que ele queria que passasse. Essa boiada elegeu Bia Kicis. Esta boiada quase deu a eleição para Bolsonaro de novo. Nunca esqueçam disso. Bolsonaro fez a metade dos votos no Brasil. Isso é uma enormidade. Olha nos Estados Unidos, Trump voltando. Então, o episódio da Bolívia, que seja pedagógico para nós, democratas. Nós precisamos seguir com a guarda alta. E acreditem, minha gente, o Brasil tem uma característica que vem dos Estados Unidos, que é a chamada teologia da dominação, que pressupõe a eliminação dos contrários. E no Brasil, como é que os climas sociais são tratados? A partir das pautas de costumes. É o tema da maconha, é o tema do aborto, e agora está começando o tema da maioridade penal. E assim, eles vão gerando ou tentando gerar condições sociais que lhes permitam fazer o que não conseguiram fazer em 8 de janeiro. A democracia precisa sobreviver. Nós precisamos sobreviver com democracia. Não há outra saída. Um abraço.